300 por hora. Apresentação: Eduardo Paganella. Muito boa tarde aos nossos ouvintes, 1h03, temperatura neste momento na casa dos 27 graus aqui em Porto Alegre. Está no ar o Guaíba 300 por hora, o programa para você, fanático por velocidade, comigo Eduardo Paganella e o jornalista do Correio do Povo, Bernardo Berch. Muito boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Eduardo, boa tarde aos ouvintes. Hoje a gente tem uma entrevista com um dos grandes pilotos brasileiros dos protótipos de endurance, o Oswaldo Negri Júnior, carreira consolidada nos Estados Unidos, campeão das 24 horas de Daytona. Vamos falar também sobre o automobilismo gaúcho e nacional e os testes da Fórmula 1. Beleza, Bernardo. Lembrando sempre que os ouvintes podem participar da programação através da mensagem de texto e também do recado pelo WhatsApp. O número 5193887532. Lembrando ainda, Bernardo, que a edição na íntegra deste programa pode ser encontrada no blog Pit Lane. Vai ser encontrada no futuro, porque nós vamos disponibilizar no futuro. No blog Pit Lane, no site do jornal Correio do Povo. Muito bem, Manuel dos Santos, que está na mesa de áudio. Vamos conferir os destaques do Guaíba 300 por hora. Sobe o giro do motor. O piloto Oswaldo Negri fala da trajetória, os protótipos e o automobilismo brasileiro. Destaque também para os pilotos gaúchos que participarão do Brasileiro de Turismo. E ainda os 60 anos de Alan Prost e as últimas notícias da Fórmula 1. Bernardo, antes da gente começar falando a respeito do Oswaldo Negri, nosso entrevistado de hoje, eu vou falar com os nossos ouvintes o seguinte, vou pedir aos nossos ouvintes para se manifestarem a respeito dos 60 anos de Alan Prost, né? E, enfim, gostaria de pedir para os ouvintes participarem aqui, através do 93887532. Que lembrança vocês têm de Alan Prost? Se é positiva ou se é negativa? Personagem aí cheio de amor e ódio pelo o francesinho. Hein? Alan Prost, que para os brasileiros, né, para muitos foi vilão, para muitos foi herói, gênio, mito, enfim. Que visão você tem a respeito de Alan Prost? 93887532. No segundo bloco a gente começa a ler as mensagens dos ouvintes. Mas, Bernardo, começamos o programa falando com o piloto Oswaldo Negri Júnior, né, Bernardo? Que não é tão conhecido, mas tem uma trajetória brilhante nos Estados Unidos, né? Exatamente, campeão das 24 horas de Daytona, ele que na verdade tentou um caminho para a Fórmula 1, empacou um pouquinho por causa do patrocínio e algumas escolhas que ele mesmo nos falou na entrevista e encontrou aí um bom caminho nos Estados Unidos. É um piloto consolidado, contratado de equipe grande dos protótipos americanos, então é um grande personagem aí do automobilismo. Bacana, muito bem, primeira pergunta que eu fiz pro Oswaldo Negri é a seguinte: ele vai correr em duas categorias, na categoria de protótipos, a principal categoria dos Estados Unidos, e ainda na principal categoria europeia. E eu perguntei para ele o seguinte: Oswaldo, tem espaço na sua agenda para correr nas duas categorias? Tem. Tem sim. Quanto mais melhor, né? E é um desafio, eu imagino que seja um desafio bem interessante, apesar de que o carro que você vai correr, o motor é diferente, né? Se eu não me engano, num é Honda e no outro é motor Judd. Você vai correr com a mesma Ligier nos dois campeonatos, né? Exatamente, eu estou correndo com o chassi Ligier, motor Honda aqui nos Estados Unidos e o pneu Continental. Na Europa vai ser o mesmo chassi Ligier com motor Judd e pneu Michelin. Os dois são dessa categoria. Qual é a diferença assim de capacidade, potência, ou equivalência, por exemplo, que a gente sempre está acostumado com Le Mans, né? É exatamente o mesmo carro, são os carros que correm em Le Mans, né? Para falar a verdade, essa equipe que eu vou correr lá na Europa, Crown Racing, eles recém conseguiram uma entrada para fazer as 24 horas de Le Mans. Eu acertei com eles de fazer o campeonato europeu, mas não Le Mans ainda. A gente está negociando para ver se
de repente dá pra gente, para eu fazer essa corrida com ele. E qual seria a minha primeira vez em Le Mans. E qual é a diferença, assim, que tu corria nos protótipos americanos, esse que a gente até, curiosamente, chama aqui de protótipo Daytona. Qual é a diferença do Ligier para os protótipos esses, os Corvette, o Trial, essa é outro tipo de protótipo? Eu corria, até o ano passado, eu corria com o Rally, né? O Rally é um carro tubular, tá? Que ele foi criado há uns 10 anos atrás, para realmente alavancar essa categoria que na época chamava Grand Am aqui nos Estados Unidos, né? A diferença dos dois carros, na verdade, é que eles são preto e branco, né? O Ligier que eu piloto esse ano é um carro extremamente novo, cheio de tecnologias novas, né? Para falar a verdade, se olhar uma foto dele, ele é um Fórmula com carenagem. O DP, ele é um carro mais robusto, né? Ele é um carro mais pesado. E a categoria, que é o que eles chamam, fez um balanço de performance, né? Para fazer com que os dois carros pudessem competir um contra o outro. Então, eles deram, o DP, ele tem mais ou menos 100 cavalos a mais que o P2. E o P2 eles colocaram no Ligier, no Honda, no Lola, né? Todos os P2 eles adicionaram 80 quilos. Porque o P2 realmente é um carro muito, muito mais tecnicamente superior, faz muito mais curva, traciona muito mais, a parte aerodinâmica é totalmente diferente, água pro vinho. Numa brincadeira de dirigir, para falar a verdade, não é tanta diferença, para falar a verdade. Para falar a verdade, eu sempre desfrutei muito de pilotar o DP, né, que é o Daytona Prototype, que eles chamam aqui, por ser um carro que a relação de aderência com a potência é um pouco defasada, né? Tem muito mais potência do que para aderência. Eu ia brincar que é o mesmo, meio que o estilo americano, né? Motorzão no chassi, e o outro é o estilo europeu, que é uma coisa mais refinada, mais técnica, talvez. Exatamente. Inclusive, a NASCAR é dona da categoria. Eu ia perguntar pro Osvaldo, tem a questão assim, como é que tu encontrou esse caminho aí no automobilismo americano? Até por uma curiosidade que recentemente a gente conversou com o Pierre Kleinubink, que diz que é teu amigo aí, teu conhecido, o Pierre, e que ele encontrou, se encaixou como é que podia. E como é que tu foi parar aí nos Estados Unidos? Contar um pouco pra gente. Olha, na época eu estava correndo de Fórmula 3 na Inglaterra, e para minha carreira prosseguir lá estava dependendo de muito dinheiro, e eu recebi assim uma proposta de um pessoal da Inglaterra que veio trabalhar aqui nos Estados Unidos na época para vir correr de Indy Light, e não era o campeonato inteiro, eram apenas algumas corridas do campeonato, era uma equipe nova que eles estavam precisando se alavancar aqui, né? E como eu não tinha nada também, eu vim e peguei essa oportunidade. Eu vim para cá, comecei a fazer Indy Light, e chegou um ponto que eu novamente, para eu dar aquele pulo e ir para Indy, precisava de muito dinheiro, muito patrocínio, e eu não tinha essa verba. E foi quando apareceu uma oportunidade de carros fortes, né? São os protótipos. E foi quando eu agarrei ela com toda a força. E desde então segue firme por aí. Agora eu queria te perguntar uma outra questão que me chama a atenção, é a seguinte: você teve um início na Fórmula vitorioso, digamos assim, né? Bom, como todo brasileiro aqui, como todo piloto brasileiro, questão de kart, ingressou em Fórmula. O que faltou para, quem sabe, seguir carreira na Fórmula? Você disse que estava na Europa, não conseguiu ir além por conta da questão financeira. O fator financeiro para você pesou? Você que é de uma geração, digamos assim, muito vitoriosa do Brasil, né? Você viveu aquele momento ali onde nós tínhamos muitos brasileiros chegando às grandes categorias de Fórmula. O que faltou para, quem sabe, alcançar uma Fórmula 1? Olha, faltou tudo, para falar a verdade.
não só a parte financeira foi o mais grande, o mais grosso, né? Faltou um conhecimento na parte de business do meu lado. Eu tomei várias decisões erradas. Eu tive uma oportunidade de correr no Japão uma vez pela Thomas Toyota, já tinha recebido uma proposta, já estava tudo certinho. E na época eu pensei, não vou para o Japão, porque se eu for para o Japão nunca vou chegar na Fórmula 1, né? E quis ficar na Inglaterra. Enfim, no meu lugar, quem foi o Jack Villeneuve. Ele foi para a Fórmula 1 e eu não fui. Quer dizer, entendeu? Faltou um pouco de divisão, tá? Eu não posso culpar só a falta de dinheiro. Obviamente, se tivesse dinheiro, tudo bem, eu ia para uma equipe, fazia 3 mil, e eu sei que eu ia me dar bem, e etc. Né? Mas mesmo sem o dinheiro, sem o apoio financeiro, eu poderia ter conseguido de repente chegar lá através de outros caminhos. Eu estou até hoje, hoje, graças a Deus, faz 10 anos que eu corro para a mesma equipe e eu sou contratado da equipe, né? Isso é muito bacana, então, até porque... Para você ver, pode ser feito. Sim, até para chamar essa atenção, nos Estados Unidos é bastante comum, né? Os pilotos, assim, de maior nível, contratados pela equipe, né, Bernardo? Eles ficam bastante tempo, tem identificação com a equipe e, na verdade, ele acabou se tornando, o Oswaldo, um especialista em endurance, que pelo menos a gente acredita isso aqui no Brasil, e queria ver a visão dele, na verdade, essa mudança, talvez, que tem um pouco hoje em dia do automobilismo de monoposto, de turismo, até pro protótipo. Aqui no Rio Grande do Sul mesmo a gente tem uma categoria que é a Endurance Brasil, foi criada no Rio Grande do Sul, virou agora Endurance Brasil, que tem os protótipos tubulares, que é os MRX, MCR, que talvez tu já tenha ouvido falar por aí, o que na Inglaterra correm também, né, do Luiz Fernando Cruz. Também já conversou aqui no 300 por hora. Então, olha, eu vejo da seguinte forma, isso tudo está mudando muito. Hoje, você vai encontrar no grid na minha categoria aqui, nos Estados Unidos e na Europa, pilotos de 17 a 23 anos. E por que isso mudou muito? Porque é uma forma rápida do piloto já jovem se tornar profissional. E por que é mais rápido? Porque o campeonato de endurance é o campeonato que tem mais montadoras e fabricantes envolvidos, né? E então daí, se você consegue já desde cedo, desde jovem, se afiliar a uma montadora, tá? A tua carreira é imensa. É imensa, pode durar muitos anos. Uma outra questão que eu queria te perguntar, já puxando a brasa aqui para o Brasil, como é que você vê a atual geração de pilotos brasileiros? O que você acompanha aí dos Estados Unidos em relação aos pilotos brasileiros? Não só aqueles que vão aí para os Estados Unidos, que a gente sabe que são poucos, mas acabam indo, né? Por alguns, né, de algumas formas acabam chegando aos Estados Unidos. Mas o que você vê, como é que você vê o automobilismo brasileiro hoje em dia, Oswaldo? Você que está há tanto tempo aí. É um pouco dividida, para falar a verdade. Meu pensamento e minha opinião sobre isso, porque eu estou muito envolvido com pilotos jovens, tá? Eu faço o treinamento de 2 pilotos americanos, um aqui nos Estados Unidos e um na Europa, já faz uns 3, 4 anos, e eu ajudo muita gente que vem do Brasil para cá, entendeu? Ou lá mesmo na Europa. Então, como é que eu vejo isso? Tem piloto chegando 100% perfeito na parte técnica, na parte de pilotagem e etc. Porém, o conhecimento do automobilismo mundial, zero. O conhecimento técnico, zero, absolutamente zero. Sim. Então, o que está acontecendo? De alguma forma, esses caras estão sendo formados na parte da pista muito bem. Porém, na parte técnica, na parte teórica, é horrível. Pra você ter uma ideia, hoje na minha equipe, tá? Eu tenho sempre nos boxes eu tenho 2 engenheiros de chassis e 1 engenheiro de motor. Então, eu tenho que falar linguagens diferentes, linguagens técnicas, eu quero dizer.
Você tem que saber conversar, você tem que saber analisar os dados da telemetria para poder chegar rapidamente a um acerto ideal ou a equipe que desenvolva o carro ideal, né? Então eu acho que falta só essa partezinha. Quando a gente correu Daytona, e foi o ano que eu ganhei as 24 horas, eu tive no nosso carro o companheiro de equipe, no outro carro. A minha equipe faziam 2 carros, o 6 e o 60. O 60 era o meu carro, o 6 foi o carro que o Felipe Nasr correu. Eu ganhei e eles pegaram em terceiro. A primeira vez que eu vi o Felipe andando, eu falei, pô, esse cara é material de Fórmula 1 completo. Completo. Só que ele não foi treinado aí no Brasil, né? Ele de jovem saiu, foi para a Europa e... Então, de alguma forma, as categorias mais iniciais tem que ter uma fórmula de ensinar esse piloto jovem. No caso é acabar com uma cultura de pagar para andar no carro, para aprender, sentar e andar. Tem que ter um conhecimento de boxe mesmo, né? No caso tem que construir junto o seu acerto de carro, né? Hoje em dia tem muito, na verdade, tem uma base assim que se diz, não, mas se puder mexer muito no acerto do carro, se puder fazer muita coisa, vai ficar disparelho para quem tem mais dinheiro que o outro. Mas como é que equilibra isso, no caso? Não só isso. Muitas vezes as equipes não querem dar informação para os pilotos para que ele não leve para outras equipes ou que não sei, que não saiba, né, para proteger, mas esse é o problema. Sim. Em algumas categorias, vamos dizer, na Inglaterra, que eu sei, a Fórmula 4, a Fórmula Renault, que tem engenheiros excelentes trabalhando, engenheiros, tipo ex-engenheiros de Fórmula 1, trabalhando com a molecada. Então, você aprende, é incrível, entendeu? E com um livro totalmente certo. Eu puxar um pouquinho para um outro assunto agora, só para ver a tua impressão, e até porque agora tu está trabalhando com técnicos da Honda, não sei como é que é exatamente o trabalho aí, como é que se chega o motor e os técnicos americanos que mexem, ou se tem alguém da Honda trabalhando junto. Só pela curiosidade que a gente tem uma visão de que os japoneses são bem dedicados e extremos no trabalho com a parte técnica, e a McLaren na Fórmula 1 tá tendo vários problemas aí com o motor Honda. Eu queria saber da tua parte, assim, se tu acredita pelo método deles e tudo mais, se eles vão conseguir consertar esse carro daqui a pouco da McLaren. Olha, é incrível. Eu corri 8 anos pela Ford, né? Obviamente com os engenheiros americanos trabalhando em toda a parte eletrônica do carro, de tração e mapeamento, etc. Foram 8 anos que eu achei que tudo que eu tinha era bom pra caramba. Bom, a gente teve uma corrida só esse ano. O meu primeiro contato com o carro e com os engenheiros da Honda foi há umas 3 semanas antes da corrida, onde a gente fez o primeiro treino. Em 3 semanas, você não tem ideia do tamanho de coisa que eu aprendi e a diferença de um sistema de management do motor, vamos dizer, do Honda pro Ford. O sistema que a gente usa hoje no nosso protótipo é o sistema da McLaren. Para nós está funcionando perfeito. A capacidade que eles têm, o potencial que eles têm de mudar. Deixa eu te dar um exemplo, tá? A gente tem no volante 8 posições de controle de tração. Só que nós temos 2 controles de tração, que é o TC1 e o TC2. O TC1 funciona em linha reta, o TC2 em I, né? Assim, quando o carro está virando ou para um lado ou para o outro. Fora tudo isso, eles fazem um mapeamento no pedal do acelerador, porque é fly-by-wire, não tem cabo. Então, eu posso falar para o cara, olha, eu quero... cresça um pouquinho mais nos primeiros 25% e depois diminui até 70% e depois volta a aumentar de 70% a 100%. Eles têm toda essa capacidade de mudar tudo isso. E por que ajuda? Porque o motor é turbo. Sim. Então, de uma forma,
a gente tem que tentar fazer com que o turbo não tenha aquele delay. Sim, dá a resposta quando pisa o acelerador. É uma coisa fenomenal. Eu, para falar a verdade, eu acho que eu ainda não explorei 50% do que eles podem fazer. Eu tenho 100% de confiança que eles vão resolver os problemas. Que bacana. Pode não ser agora, no primeiro mês. Inclusive, ele um acidente que teve o Alonso? O Alonso, ele não treinou, eles não treinaram mais, e você sabe que o Alonso é um baita cara para desenvolver um projeto novo que nem esse, e você não pode esquecer do que a Honda já fez no passado, né? É uma companhia que é imensa, e como você falou, a dedicação deles, quando eles põem uma coisa na cabeça, é uma coisa de louco. Eu vejo, porque eu nunca tive um engenheiro de motor, né, nessa parte de eletrônica, tão envolvido quanto esse cara. Bom, pra gente finalizar, a gente faz essa pergunta geralmente pros pilotos estrangeiros, e você em especial, estrangeiros, né, que estão no estrangeiro, melhor dizendo, os pilotos que correm de protótipo, que fazem corridas de endurance. Você deve saber muito bem que aqui nós temos as 12 horas de Tarumã, um evento tradicionalíssimo aqui no Rio Grande do Sul, e que correm os melhores pilotos gaúchos, viu? E vários pilotos de fora também. O Pierre já correu. O Pierre já correu aqui. Eu queria te perguntar o seguinte, quando é que você vai vir pro Rio Grande do Sul pra esse desafio? Você que já ganhou 24 horas de Daytona aí, quero ver ganhar aqui, viu? Olha, pode falar, vontade não falta. Você sabe que eu sou paulista, nasci em São Paulo, mas a minha família toda tá aí no Sul. A minha mãe é gaúcha, de Caxias do Sul, Ana Rec. Todos os meus primos, Lucenas, aí em Porto Alegre, em Caxias do Sul e Ana Rec, a minha família tá toda aí. Para mim seria, sei lá, juntar o útil ao agradável, porque fazer o que eu mais gosto de fazer na vida, que é correr, e ainda aí perto da minha família, que eu sinto tanta saudade dessa turma, dos meus tios, ia ser demais. O que falta, na verdade, é uma brechinha no tempo aqui e um convite aí, pronto. Opa. Vou esquentar aqui o assunto com as equipes grandes aqui do Endurance Gaúcho. Bom, Oswaldo. Tô dentro. A gente queria te agradecer pela atenção, desejar um bom ano aí, esperamos que a Honda faça um bom trabalho contigo e que tu tenha ótimos resultados ao longo da temporada. Grande abraço, um prazer falar contigo. Obrigado, e obrigado por me ter no programa, eu que agradeço você. Muito bem, tá aí a conversa com o Oswaldo Negri, Bernardo. O que a gente pode destacar desse papo legal, né? Com o Oswaldo, que é um piloto de protótipo aí e que foi provocado por mim para vir ao Rio Grande do Sul para fazer as 12 horas de trabalho. Tá com vontade aí, deu coceirinha para acelerar os nossos protótipos gaúchos aqui, dizer para as equipes aqui, sei lá, Tubarão, o pessoal da Motim, vamos conversar com o Oswaldo Negri aí, que é um pilotaço. E seria uma atração aí para qualquer corrida gaúcha, um cara que ganhou as 24 horas de Daytona. Bacana. E outra questão que chamou a atenção, Bernardo, questão técnica que ele falou dos pilotos novatos, digamos assim, que chegam às vezes numa grande categoria e não tem conhecimento técnico, mecânico, digamos assim, do carro. Senta, sabe dirigir, sabe pilotar, sabe as técnicas de pilotagem. Agora, não tem conhecimento mecânico, não consegue passar a melhor informação para engenheiro. Muito vem que as categorias de base que existem, que são poucas, e na verdade elas são médias e não as categorias logo depois do kart, que nem Fórmula 3, primeiro são muito caras, né, e tem toda aquela questão, tu vai ficar futricando no carro, vai ficar mudando acertos, treinando, testando, pode estragar, vai ficar mais caro ainda de participar, pode bater o carro porque o acerto tá ruim, e eu acho que vai minando um pouco dessa questão, vamos botar o guri para aprender, mas não mexe muito, porque senão, ou ainda aquela questão do pai que, o guri é bom de braço, vocês têm que acertar o carro e aí ele vai andar bem, deixa o guri andar do jeito dele. Eu até concordo contigo, mas vou plantar uma pequena semente de polêmica aqui, eu acho que tem que vir do piloto esse interesse também, né? De repente, na verdade, a gurizada, até por conhecer, andar no meio, às vezes, o pessoal que anda de kart, os guris futricam bastante no kart, eles mesmos empurram os karts pra lá e pra cá, aprendem com os mecânicos, e de repente, a gente tem, por exemplo, aqui a Fórmula Júnior e Fórmula RS, que são carros mais... não tem toda a eletrônica embarcada que tem no Fórmula 3, com câmbio, borboleta, é na mão mesmo o câmbio, né? No manete, é manual. De repente ali, talvez o piloto jovem tem que se concentrar em ver como é que tudo funciona para entender o comportamento até. Claro. Bom, Bernardo, fechamos então com o Oswaldo Negri.
Agora, para falar dos pilotos da categoria de turismo que você acabou conversando, o Rio Grande do Sul vai ter alguns representantes? Na verdade é o Brasileiro de Turismo, né? A categoria de acesso da Stock Car. Na semana passada teve um evento de lançamento da equipe gaúcha do Brasileiro de Turismo, que é a Motortec, do Adilson Morali, lá de Caxias do Sul. E eu fui lá em Caxias e conversei com equipe, com pilotos, e inclusive até vamos trazer aqui o Gabriel Robb de Pelotas e o Márcio Campos de Farroupilha. Primeiramente eu perguntei para o Márcio Campos qual é a expectativa dele para a temporada. A projeção é muito positiva. Venho de 3 campeonatos na Mercedes e ano passado conseguimos lutar por esse campeonato brasileiro de turismo até a última etapa, e esse ano tenho certeza de que não vai ser diferente. Vai ser um campeonato bem parelho, como sempre é, e quem tiver mais separado, quem tiver a melhor equipe por trás e quem for mais constante vai chegar no final do ano disputando o título, e eu acho que nós temos tudo para conseguir isso. E quanto à briga com o Gabriel Robb, acho que não vai ser tão briga, porque nós vamos trabalhar junto. Tem que pensar antes, eu acho que na equipe, né? Tentar desenvolver o carro, eu e ele junto. Ele já deu para perceber que é um cara bom de lidar, bom de trabalhar, e acho que nosso entrosamento vai ser bom, e nós vamos com certeza colher bons frutos, eu e ele, tanto para nós quanto para a equipe. São alguns detalhes que definem o campeonato. Ano passado teve alguns detalhes esportivos, algumas polêmicas, e esse ano tomara que esportivamente consiga aí superar os adversários e disputar lá até a última etapa. Com certeza, eu acho que felizmente isso faz parte do automobilismo. Algumas decisões são tomadas, tem gente que fica a favor, tem gente que fica contra. Eu acho que isso faz parte do esporte. Então esse ano acredito que vamos fazer tudo igual de novo. Se acontecer de algum comissário decidir alguma coisa diferente, faz parte. Eu acho que isso aí faz parte do automobilismo e nós temos que lidar com isso. Mas eu acho que esse ano nós vamos estar com certeza melhor que o ano passado. Vamos estar mais motivado, a equipe está melhor, evoluímos muito o ano passado. Eu evoluí como piloto, e então eu tenho certeza que esse ano vai ser melhor ainda que o ano passado. Não tem essa de tirar o pé, então vai fazer as ultrapassagens do mesmo jeito. Não tem que pensar sempre em lutar pela vitória, pensar em representar da melhor maneira possível os nossos patrocinadores, a nossa equipe e o povo gaúcho aí, que essa é uma equipe 100% gaúcha, então acho que tem que ser um orgulho para mim de poder estar representando o Rio Grande do Sul numa categoria top no automobilismo nacional. Então, acima de tudo, eu tenho que pensar que eu tenho muita gente por trás que eu estou representando e tentar representar essas pessoas da melhor maneira possível. Também depois tem o Márcio Campos aí, que ano passado teve uma polêmica no Brasileiro de Turismo. Ele lutou pelo campeonato até a última prova, e numa prova anterior teve uma penalização. Ele deu um toquinho numa disputa de posição lado a lado, e o pessoal deu uma punição para ele. Ele perdeu a vitória contra o rival do campeonato. Foi meio polêmico. Esse ano vai querer se recuperar dessa questão. E logo depois eu falei com o Gabriel Robb, que é o de 17 anos, é um jovem talento que a gente está formando aqui no Rio Grande do Sul. Tem nem carteira de motorista. Não pode ter carteira de motorista, mas pode ter carteira de piloto. E ele também falou da expectativa dele e também da questão do aprendizado, né? O que ele espera da categoria, que é um carro mais pesado que o Fórmula, que ele estava de Fórmula nos últimos 2 anos. Vamos ver o que o Gabriel passou aí para nós. Bom, ano passado a gente teve 3 experiências no carro, saindo da Fórmula, e acho que foi muito bom. Consegui um pódio durante essas três participações, e espero esse ano repetir bons resultados e chegar no final do ano brigando pelo título. Aí o projeto é, quem sabe, aí pra frente andar na Stock Car mesmo, ou tem alguma outra projeção aí de brasileiro de marcas, ou até voltar para os monopostos? Como é que tá aí na cabeça aí, qual é o caminho? O caminho que está sendo traçado é chegar na Stock Car, mas o futuro ninguém pode decidir, né? Tem que fazer o nosso papel durante cada corrida, dar o melhor e ver o que vai acontecer pra frente. Mas andar de Fórmula é um barato, né? É um gostinho especial do cockpit, né? Com certeza. Os 2 anos que eu tive de monopostos foi muito importante pra minha carreira, e com certeza andar de Fórmula é muito bom. O Gabriel aí que vai ter que aprender boa parte do circuito, né? Esse vai ser o principal desafio para ele. O Márcio já tá mais tarimbado aí nas pistas de todo o Brasil. O interessante do Gabriel é que ele fez exatamente o caminho da Fórmula e agora vai buscar Stock Car. Mas mesmo assim, não tendo experiência em um carro de turismo, ele fez 3 provas ano passado do Brasileiro de Turismo e fez um pódio já.
Então ele tá, digamos assim, pegando a mão do carro bem rápido. Que bacana. E é jovem, né? Muito jovem, tem muito tempo pela frente. Sobre a equipe gaúcha, então, Bernardo, só pra gente finalizar, vai pra primeira temporada esse ano. Não, eles têm uma certa... Esse ano eles fizeram uma equipe toda gaúcha, porque já tiveram pilotos de fora do estado, já fizeram algumas... Esse ano o patrocínio são gaúchos, o carro é montado aqui, os pilotos os dois são gaúchos, então é bem interessante o pacote que eles montaram. No Rio Grande do Sul também tem a Motim Racing, que faz o Brasileiro de Turismo, né? Sim. Que é gaúcha, mas essa daí é um time todo do Rio Grande do Sul. E até tava falando com o Adilson Morari, o interessante do Brasileiro de Turismo, no passado eles tiveram muitos problemas técnicos com quebra de câmbio, transmissão, e esse ano eles vão estrear uma caixa de câmbio nova, é uma Elite, que é britânica, e eles estão com bastante expectativa de que vai ficar mais competitivo ainda e com mais padronizado, assim, sem tanta diferença de desempenho em relação ao câmbio antigo que eles tinham na categoria. Muito bem, 1h34, temperatura na casa dos 27 graus aqui em Porto Alegre. Vou provocar novamente os ouvintes, Bernardo. Falando, no próximo bloco, vamos falar sobre os 60 anos de Alain Prost, né? E vamos provocar os nossos ouvintes. Que lembranças você tem de Alain Prost? São positivas, são negativas? Que lembrança você tem? 93887532 é o telefone para você participar do Guaíba 300 por hora. Você pode mandar o seu recado pra gente e pode dar os seus pitacos aí a respeito de automobilismo. Manuel, vamos fazer um intervalo, em seguida a gente volta com o Guaíba 300 por hora, falando sobre Alain Prost, falando sobre os testes para a temporada de 2015 da Fórmula 1. Azul e vermelho, juntos no Clássico Grenal. O torcedor tem que ter consciência que vai ser um fato histórico, porque fora do campo, nas arquibancadas, vai ser diferente. Que eu acho que para nós vai ser diferente, né, de olhar dentro do campo, mas eu acho que vai ser legal. A gente se comportar da melhor maneira para que tudo corra bem. Eu acredito que, como o D'Alessandro falou aqui no Rio Grande do Sul, isso possa passar para outros estados, até para o futebol mundial, né? E que esse momento que a gente está vivendo aqui no Rio Grande do Sul possa ser um exemplo para outros lugares também. Na velocidade, levou para o fundo de campo, vai cruzou para trás, nasceu! E Grenal neste domingo é na Guaíba. Oferecimento Unicred, a sua instituição financeira cooperativa, e Pizzaria Cidade Alta, a mais rápida da teleentrega. Ligue 3231 9999. Você quer ter uma vida boa, com tranquilidade e segurança? Temos planos de saúde pra você, planos pra sua família. Vida boa, Dr. Clean, planos de saúde para sua empresa. Vida boa, Dr. Clean. Vida boa é ter Dr. Clean. Ligue 5135840300 e saiba mais. Quer ter 110 canais na sua TV com os principais em HD? A Oi TV HD tem uma programação completa com filmes, séries, desenhos, esportes, documentários e muito mais. Tudo isso por R$ 49,90 para quem tem banda larga da Oi. E você ainda pode curtir os últimos lançamentos do cinema com o Oi Filmes, o pay-per-view da Oi. É diversão para toda a família. Gostou? Ligue 0800 031 001 ou acesse oi.com.br/Oi TV e saiba mais.
A Unicred é uma das maiores instituições financeiras cooperativas do país. É por isso que os cooperados contam com um portfólio completo de crédito, financiamentos e aplicações financeiras. Se você é médico, profissional da área da saúde, de outras classes ou pessoa jurídica, venha fazer parte da Unicred e conte com grandes benefícios. Unicred, mais valor para você. Second half. Still great second half. Let's light it up. Let's go. Come on. Bola oval. Way to go. That's good enough. That's good enough. 3 points. Hey, 3 good enough. Let's go, man. We got to do our job. Hey, let's come out with our hair on fire. O futebol americano em destaque. Makes a man miss. Stutter step. He's inside the 10. He's down inside the 5-yard line. Todos os sábados, 9 da noite, aqui na Guaíba. Estamos de volta com o Guaíba 300 por hora. 1h39, a temperatura neste momento na casa dos 27 graus. Bom, eu provoquei aqui os ouvintes sobre a questão do Alan Prost, mas antes disso vamos abrir espaço para o departamento de jornalismo. Repórter Dico Reis está aqui conosco. Dico, você tem informações sobre a questão da paralisação dos caminhoneiros, Dico? Exatamente, nós tratamos desse assunto no jornal de sábado e falamos que a Procuradoria-Geral do Estado conquistou nesse sábado então uma liminar que obriga os manifestantes a desobstruir a maior parte das rodovias bloqueadas aqui no Rio Grande do Sul. Isso nas rodovias estaduais. O que nós fizemos? Nós fomos ouvir o presidente da Federação dos Caminhoneiros Autônomos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, Éder Dallago, sobre o assunto. Vamos ouvir a posição dele sobre essa questão. Pode haver aí uma multa, foi determinado nessa liminar, que se voltarem a interromper as estradas, eles levam uma multa de R$100 mil por dia. Então vamos ouvir o que diz o presidente da Federação dos Caminhoneiros Autônomos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A federação não tem nada a ver, está respondendo processo por não estar na paralisação. Se o governo está liberando, não está liberando, a federação não está nem a par e nem está na paralisação. Então, você vai me desculpar. Acabou. Não existe nada da federação, a federação não tem nenhum compromisso e nada para fazer sobre essa paralisação que está tendo hoje. A imprensa tem que ir atrás, quem é o responsável pelas paralisações, menos a federação. Essa é a posição, então. A federação desconsidera totalmente qualquer possibilidade de ser multada. Aliás, é claro que o governo ou quem vai buscar essa multa, quem vai buscar ressarcimento, né? O ressarcimento, o pagamento dessa multa, né? Pelos dias parados. Quem tem que buscar isso, então tem que buscar em outro lugar, porque a federação não tem nada a ver com isso, mas ela é entidade representativa, então é para ela que vai a multa, né? Dico, e com relação às estradas bloqueadas, quantas são aproximadamente agora? Nós continuamos com aquele número que nós tínhamos anteriormente, que eram 51 estradas. 51, eram 24 federais, 27 estaduais, e nós tínhamos também aqueles problemas lá que estavam acontecendo. Teve uma manifestação de produtores rurais, né? Numa delas teve também aquele caso do acidente em que acabou morrendo um dos manifestantes, né? Atropelado por um caminhão que furou o bloqueio lá em São Cepé, na região central do estado. Então, seguimos com essa posição por enquanto, aguardando uma nova atualização das polícias, da Polícia Rodoviária Federal, Comando Rodoviário da Brigada Militar. Obrigado, Dico Reis. Fica aqui no estúdio, Dico. Você falava, Bernardo, aqui fora do ar, que essa paralisação dos caminhoneiros, né, que está afetando, está parando o Brasil, né, digamos assim, podemos tranquilamente dizer isso.
tá provocando transtornos também na Fórmula Truck, né? Na verdade deu um susto na organização da Fórmula Truck, que tem a primeira etapa do campeonato nesse final de semana, inclusive o gaúcho Regis Boécio vai reestrear na categoria, e tiveram que ver se precisavam adiar os treinos da sexta-feira da categoria, porque muitos caminhões não iam ter tempo de chegar para a corrida, né? No fim até conseguiram, improvisaram e chegaram alguns na madrugada e foram preparar os carros para a corrida ao longo da madrugada para já poder treinar agora. Então, aí os trucks dos caminhoneiros dos autódromos ficaram aí empacados também um tempo nas filas. Que coisa, que situação, né? Até porque a paralisação é de caminhoneiros, né? Não seria justo os caminhões da Fórmula Truck poderem seguir viagem, mas enfim, que tenhamos um bom campeonato aí, a Fórmula Truck. Você sabe onde é a primeira corrida? Em Caruaru. Longe daqui. Tiveram que viajar bastante. O Regis Boécio teve que viajar bastante com o caminhãozinho dele lá. Muito bem, a gente provocou os ouvintes aqui e agora eu faço a pergunta pro Dico Reis. Alain Prost completa 60 anos hoje. Não foi hoje, semana passada. Na última semana, Dico. Que lembrança você tem do Alain Prost? Ele que é um dos principais vencedores da história da Fórmula 1. Dico Reis, a sua opinião sobre Fórmula 1? Eu costumo dizer que a época que eu mais acompanhei Fórmula 1 foi exatamente na época que ele tinha aqueles pegas homéricos com o Ayrton Senna nas pistas, né? Assistir Fórmula 1 na TV era interessante naquela época, que tu via que dependia deles mesmos e cada um mais ousado que o outro, sempre um tentando passar pelo outro, várias questões, brigas até entre eles, era o que valia realmente a pena. Muito bem, a opinião de Dico Reis sobre Fórmula 1, Alain Prost, que completa 60 anos, Bernardo. Temos algumas participações aqui do pessoal que nos ouve, participou aqui pelo Facebook, do Pit Lane, o Noel Teixeira, que é preparador da Fórmula RS, diz que para quem viveu o tempo que acelerar e trocar marcha era o top do automobilismo, temos aí um grande exemplo do Alain Prost. Ele também, apesar de tudo que, né, o Prost era sortudo, ganhava dos brasileiros, ele diz que o Prost tem que ter muito respeito, foi um talento enorme, como tantos outros daquela época. E o Maicon Anchal, de Campo Bom, ele deu uma brincada. Eu nunca consegui separar quem era o Alain Prost e quem era o Didi Mocó. É meio parecido, uma sacanagemzinha com o Alain Prost, mas é... Agora, Bernardo, o que chama a atenção é o seguinte: Prost completando 60 anos e sempre visto como herói por muitos e como vilão pelos brasileiros. Exatamente, tinha muito por aí, que o Prost também, ele é um cara que dividiu opiniões, porque ele dava raiva um pouquinho, porque ele era muito técnico e ele não era de forçar os carros, ele era quem andava rápido o mais devagar possível. Numa época que tinha que economizar combustível, que os computadores não eram tão precisos, os carros ficavam sem gasolina no fim da prova, ficava sem pneu, então, e ele daqui a pouco ele estava em quarto lugar na corrida, 20 segundos do líder. Aí com 5 voltas pro final aparecia em primeiro. E ficava todo mundo puto. Pô, que sacanagem. O Piquet tava em primeiro e perdeu pro Prost. Ou ainda, que nem teve no GP de San Marino de 86, que o Prost chegou, todo mundo foi ficando sem gasolina e o Prost só ficou sem gasolina na última curva e cruzou a linha de chegada em primeiro. Só no embalo. Pô, é sortudo esse francês. Não, ele não é sortudo. Ele economizava combustível e dosava e conseguia chegar no final. Tinha isso. O nosso ouvinte, o nosso colega, inclusive, Eduardo Amaral, manda aqui pelo 93887532, nosso torpedo, nosso WhatsApp. Prost não é meu maior ídolo na Fórmula 1, mas foi um gênio das pistas. Sem papo de herói e vilão. Na Fórmula 1, ninguém é anjo mesmo. E ele foi espetacular. Ele foi espetacular, Bernardo? Foi, né? Espetacular. Ele até Alain-Marie Pascal Prost, que estreou em 1980 na Fórmula 1, e curiosamente, que é uma estatística que poucos têm, né? Que ele estreou e marcou pontos na sua primeira corrida com a McLaren em 1980, fez um 6º lugar. E naquela época era bem mais difícil que hoje. Exatamente, então já surpreendeu, já mostrou que veio na sua primeira prova de Fórmula 1, depois até demorou para chegar ao título mundial, foi da equipe oficial da Renault, só que a Renault era um carro que, apesar de mais rápido, quebrava, e ele mesmo, ainda jovem, ele ainda cometia erros, o Prost, ele foi se moldando para virar o Prost, que depois foi tetracampeão mundial.
Na Renault ele errou em 1983 e entregou o título pro Nelson Piquet, que no começo do ano não tinha ganhado nada. O Nelson foi ganhar no fim do ano e recuperar o título lá fazendo pontinhos, enquanto que o Prost ganhava com mais corridas e batia e fez alguns erros graves aí, não ganhou seu primeiro título. Vamos lembrar um pouquinho só, Bernardo, recapitular a história do Prost com o Senna, que, bom, tem alguns capítulos que são marcantes, né? Um deles, por exemplo, o GP de Mônaco de 1984, aquela corrida espetacular que o Senna fez e que, na minha visão, só não ganhou por conta da questão política. Marmelada. Uma marmelada que foi feita pro Senna não chegar à frente do Prost naquela corrida, o GP de Mônaco de 84. Tivemos outros embates entre os dois. No tempo da Lotus, o Senna já incomodava bastante também o Prost, mas o estopim foi 88, né, Bernardo? Eles tiveram uma temporada de... Primeiro era tudo as mil maravilhas, o jovem que chegou na equipe, o experiente. O Prost já era um piloto renomado, né? E o Senna ainda não era o Senna, era um grande piloto, mas não era Ayrton Senna. E primeiro se davam bem, até o momento que o Ayrton Senna passou o Prost numa largada de corrida. E aí... E houve uma combinação naquela, no GP de San Marino, eles tinham combinado que não se atacar, quem largasse na frente não seria atacado na primeira curva. Só que San Marino tinha ainda a curva Tamburello, que é uma curva reta, mas é uma curva. E o Ayrton Senna, na combinação deles, considerou que a primeira curva era Tamburello, e lá num grampo que tem depois da Tamburello, ele pegou, botou por dentro e passou o Prost e disse: tchau, Prost, vou ganhar a corrida. E o Prost ficou indignado, disse: não, a primeira curva era a curva que é curva mesmo, tem que frear para fazer. E aí ali azedou a relação, e até o fim do ano foram as turras, ninguém mais passou acerto de carro para ninguém, e aquele carro fabuloso que era o McLaren MP44, né, de 1978, com motor Honda, ganhou todas as corridas menos uma, porque o glorioso Schlesser estava substituindo o Mansell, que teve sarampo. O Mansell teve sarampo na corrida do GP da Itália. E curiosamente no GP da Itália, o substituto do Mansell era retardatário, o Senna foi dar uma volta nele e ele bateu na traseira do Senna, e daí a Ferrari que ganhou, a única corrida que a Ferrari ganhou no ano. Curiosamente na Itália. E depois desse ano de 88 que o Senna conquistou o primeiro título, azedou de vez a relação dos dois, porque em 89 nós tivemos mais um campeonato acirradíssimo, o Senna em desvantagem nesse ano de 89, e no GP do Japão ocorreu o acidente, né, entre os... O momento mais polêmico dos dois, que o Senna foi buscando desvantagem, perdeu a posição no começo da corrida, foi buscando desvantagem, conseguiu pegar... aquele GP de 89, inclusive. Exatamente. Conseguiu pegar o vácuo do Prost, botou por dentro, e quando menos esperava, o Prost virou em cima do carro dele, bateram. E na sua visão, quem bateu em quem? O Prost bateu no Senna. Eu acho que o Senna forçou a barra. Pode ser que tenha forçado a barra, o Prost vira pra curva antes da curva. Entendeu? O Prost, tu quis forçar a barra, nós vamos bater. É mais ou menos isso. E aí teve, só que o Senna, a maior mágoa do Senna com o Prost não era nem essa questão da batida. É porque o Senna saiu pra área de escape, quebrou a frente do carro, e ele voltou pra pista e foi trocar o bico, voltou lá atrás com 10, 15 voltas pro final, trocou, veio e ganhou a corrida. Passou o Alessandro Nannini nas últimas voltas, ganhou a corrida. Só que nesse meio tempo o Prost estava lá falando com o Jean-Marie Balestre, que era o presidente da FIA na época, e buscando um jeito de dizer que era irregular o que o Senna tinha feito de voltar para a corrida. E o que o Senna não perdoou por muitos anos foi exatamente a manobra política do Prost de desclassificar o Senna. E aí foi tricampeão mundial nessa corrida polêmica. Em 90 nós tivemos o troco de Ayrton Senna. Daí o Ayrton Senna disse: acabou a... O troco foi dado de forma espetacular também. Largada do GP do Japão, na primeira curva, Senna e Prost dividindo a primeira fila. Senna pegou, estava, se eu não me engano, em desvantagem, tentou forçar, Prost estava do lado, ele espalhou o carro. Foi meio maluco Curiosamente. E novamente foi muito polêmico, porque o Senna reclamou durante todo o final de semana que quem largava na pole do GP do Japão pegava a parte suja da pista, então tracionava pior e quase invariavelmente perderia a primeira posição para o segundo colocado. E ele bateu naquela tecla e não inverteram o grid, e aí ele meio que falou para ele mesmo: se o próximo passar, não vai passar da primeira curva. E foi o que aconteceu.
Tinha bastante área de escape, mas foi uma batida forte. Bom, o ano de 91, daí o Senna teve uma... daí o Prost pegou o carro da Ferrari, não acertaram o carro da Ferrari. Deixou a categoria, se eu não me engano, em 92, voltou em 93, foi campeão em 93, inclusive. E, bom, aí cessou um pouquinho daquela rixa entre os dois pilotos, né? Se aposentou com 199 grandes prêmios, o Prost, e daí na última, isso é as coisas predestinadas, né? Que na última corrida o Senna ganhou na Austrália e puxou o Prost pro alto do pódio e levantou o braço do campeão, e ali foi a paz ali, estabeleceram a paz. Em 94, em Imola, um dia antes do acidente, no final de semana do acidente, uma mensagem do Senna para o Prost, inclusive no carro, falando... Eles faziam uma gravação para a TV francesa, uma volta on-board, e o Senna foi fazer, cada corrida era um piloto diferente, e coube em Imola ser o Senna. E aí ele disse, digam pro meu amigo Alain que nós estamos com saudade dele. Então, olha que coincidência, né? Uma despedida, aquela coisa que chega a arrepiar, né? Porque, imagina o que o Prost sente, né? Eles não conversaram depois disso, isso é que é o mais incrível, foi só aquela mensagem que ele recebeu do Ayrton Senna. Que coisa. Muito bem, Alain Prost completando 60 anos, deu pra recapitular bem. Vale lembrar também que o baixinho aqui do nariz torto, que tinha o formato da curva Rouge, né? O nariz do Prost, também foi chefe de equipe, depois um cara entusiasmado, criou a equipe Prost comprando a Ligier. Não vingou. E teve um ano bom da Prost, que foi logo que ele comprou a Ligier, fez pódio, parecia que ia engrenar, e depois, infelizmente, na cova das piranhas da Fórmula 1, não... O Burti chegou a andar pela Prost, não? Andou pela Prost, foi quando ele teve um acidente grave. Exatamente, Spa. 1h54, pra gente finalizar, Bernardo, vamos falar um pouquinho dos testes da pré-temporada da Fórmula 1, porque nós temos uma coisa interessante aí. Bom, primeiro que a Mercedes começou a mostrar as garras, né? Exatamente, a Mercedes resolveu mostrar serviço. Como é que nós estamos agora, neste momento, nós temos a última sessão de treinos livres, de treinos, para a terceira bateria de treinos, né? Melhor dizendo assim, são 3 baterias, esta é a última em Barcelona. E o que chama atenção é que a Mercedes agora está querendo mostrar o que não mostrou nos últimos testes. A Mercedes andou com pneus duros ou médios durante todos os testes, que é um composto que não tem tanta performance, e sempre virando 1-2 segundos e meio mais lento que os que estavam ponteando os treinos. Ontem o Nico Rosberg calçou pela primeira vez os pneus macios, e enquanto todo mundo estava otimista de uma briga forte ali, quem sabe se aproximarem da Mercedes, ele virou 1 minuto e 22. Que é 1 segundo e meio mais rápido do que todo mundo conseguiu até então em Barcelona. E depois do treino ele ainda falou na coletiva que o carro não estava bem como eu gosto, tá saindo muito de traseira, ainda dá para melhorar. Quer dizer, largou uma bomba aí para as equipes correrem atrás, ver se conseguem se aproximar da Mercedes até o início do campeonato. Como é que nós estamos? Você está com tempo real aí do terceiro livre? Estou acompanhando aqui a cronometragem. Nós temos o Lewis Hamilton em primeiro com a Mercedes, só que foi de pneu macio. De novo, 1:23.022, não tão rápido quanto o Rosberg. O Hamilton tem, curiosamente, apresentado mais dificuldade no inverno com os pneus Pirelli, que agora tem um composto diferente. Ele tem reclamado bastante que não consegue atingir a temperatura exata dos pneus. Eu já vi esse filme com o Felipe Massa, viu? Pode dar uma sacudida no campeonato, porque o Rosberg pode ter uma vantagem no começo. Felipe Massa é o segundo, tá bem competitivo, fez um tempo mais rápido ainda do que ele já tinha virado no resto da semana, em 1:23.262, quer dizer, fica meio segundo, um pouco mais atrás da Mercedes de ontem, né, com pneus macios. E temos o Kimi Raikkonen com a Ferrari em terceiro, 1:23.276. Tá projetando uma briga muito forte entre Ferrari e Williams para ver quem é o melhor depois da Mercedes. E que legal que são equipes históricas, né? E temos a Red Bull, que não é histórica, que deve correr por tratar, anda meio muito mediana a Red Bull, não sei se estão escondendo alguma coisa. O motor Renault não parece ter evoluído como evoluiu o motor Ferrari, então tá essa dúvida no ar. E nós temos a McLaren, que é uma incógnita, a McLaren que ontem teve pela primeira vez um treino bom, conseguiu dar 101 voltas com o Jenson Button. Finalmente acumulou quilometragem e virou tempos de 1:25, 1:24, que com um pneu médio, que já começa a entrar no grid de uma forma competitiva. Não vai, vamos dizer assim, não vão passar vergonha em desempenho. E ainda não rodaram com o motor
com potência máxima. Quer dizer, o que a McLaren pode fazer quando tiver potência máxima? O que eles vão encontrar? Aí fica a esperança de entrar mais um carro na briga, mas pode ser que fique ali na briga do miolo mesmo. A gente não sabe o que a McLaren vai fazer. Que incógnita, né? Hoje andou o Kevin Magnussen no lugar do Alonso, que bateu e teve aquele problema misterioso. Aí, pois é, um acidente até para contextualizar para o ouvinte. No último final de semana, Fernando Alonso fazia testes na Espanha. Ocorreu um acidente que ninguém viu direito, ninguém filmou, ninguém gravou. O Alonso, até teoricamente, teria sido um acidente muito simples, porque não danificou o carro, porém, Fernando Alonso saiu praticamente inconsciente do carro, segundo o próprio Ron Dennis, que é chefe um dos responsáveis pela equipe McLaren, e Fernando Alonso saiu inconsciente do carro, ficou 3 dias em atendimento em um hospital da Espanha. Para um acidente tão leve, Bernardo, me parece que a consequência foi muito grave. Né? Gera muita especulação. Se fez a especulação do choque elétrico por causa dos sistemas de recuperação de energia, mas eu acredito que realmente a principal tese é que ele pegou a parte externa da pista sujeira, que projetou o carro para dentro e ele bateu deslizando por um longo período, e o problema foi ter esse impacto progressivo durante um longo período, que daí é que deu o problema de ele desmaiar e ter problema de memória, etc e tal. Deve estar ok para a Austrália, mas ainda é dúvida. Tomara, porque é daqui a 2 semanas, viu, Bernardo? Tá? Quem tá com saudade aí? Tô ansioso já, vamos ver o que vai acontecer. Muito bem, 1h58, o Guaíba 300 por hora vai ficando por aqui, agradecendo a participação dos nossos ouvintes, desejando a todos um bom final de semana. Na semana que vem tem mais automobilismo. Tchau! We're going to rebuild a 68 Charger with used motorhome parts. Guaíba 300 por hora. Apresentação Eduardo Baganella.